Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje temos a grande satisfação de trazer novamente para nós aqui o menino que teve o programa muito bem assistido no YouTube, porque como vocês sabem o nosso programa ele é veiculado pela TV Com Santos, pela TV Com Brasil e depois a gente põe no YouTube todos os programas. Já estamos entrando no 11º ano de exibição, graças a Deus e graças aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores e tanta gente brilhante que vem aqui, como é o caso desse menino. Eu chamo menino, né, porque para mim todo mundo é menino. Que é o Dr. Márcio Gonçalves Felipe, que já esteve aqui, muito assistido seu programa no YouTube quando ele esteve aqui, e hoje ele vai falar mais um pouquinho sobre como é essa história de humanização da saúde. E será que a humanização da saúde realmente ela é amparada pela lei? Porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas só fazem quando está na lei. Mesmo assim, sempre que podem, dão uma burlada na lei. Mentira ou verdade, Márcio? Infelizmente, nós precisamos desse impulso, né, legal para que às vezes as pessoas se sintam motivadas a tomar essa ou aquela atitude. É exatamente isso. A humanização ela tem amparo, ela foi criada em 2023 num programa pela Secretaria de Atenção à Saúde do governo em 2003, Humaniza SUS, né, o Programa Nacional de Humanização, justamente para que essas questões cotidianas elas possam ser incorporadas, mas de uma forma, vamos assim dizer, didática, pedagógica, estrutural, para que os hospitais, tanto públicos quanto privados, possam começar a transformar o hospital naquilo que ele realmente precisa ser. Agora, Márcio, a grande dificuldade que a gente tem no Brasil, não sei outros países porque conheço muito pouco, mas o Brasil conheço também pouco, mas um pouco mais do que os demais. Aliás, daí que surgiu a ideia de dar direito para a criança, desde que ela entra na escola, exemplo de outros países, Japão, Estados Unidos, Portugal, Canadá. Que dão aquele amparo para que a pessoa possa ver que tudo que ela faz tem volta. Né? Alguns chamam de karma, mas a gente que trabalha com direito sabe que o direito tem mão dupla, né? Porque toda obrigação ela gera um direito e todo direito depende atavicamente de uma obrigação, sim, conhecida e cumprida. O problema todo que eu vejo, Márcio, e não sei se você concorda comigo, é que as pessoas não sabem as obrigações que têm, quando sabem não cumprem e tentam burlar a lei, e muito menos o direito, brigam pelo direito que não tem e o direito que tem elas não sabem que tem. Então, você disse que tem respaldo legal. Como é que a gente faz para que essa lei que ampara os direitos à humanização da saúde possa chegar na pessoa mais desprovida de acesso à comunicação, à informação, nesse mar de fake news? Como é que a gente faz isso? Se nós pegarmos a Constituição Federal, logo no primeiro artigo, ela já trata da dignidade da pessoa humana. Os serviços de saúde, embora o SUS, não, como ele é público, ele não é visto pelo viés consumidor, mas também o Código Consumidor, para questões dos hospitais privados, também tem a dignidade respaldada na participação do consumidor enquanto recebedor, destinatário final do produto. Na parte pública, nós também temos o zelo que o governo precisa prestar aos seus cidadãos, seja lá em quais esferas estivermos conversando, federal, estadual ou municipal. E você fez uma introdução muito interessante, porque um dos princípios da humanização é essa transversalidade. Você tentar conversar e aproximar áreas diferentes dentro, como gestores, trabalhadores e usuários. E não somente os usuários enquanto pacientes, mas estendendo para os familiares. Por exemplo, uma humanização, ele não se limita só às dependências do hospital, porque existem, por exemplo, o home care. Existem empresas que trabalham dentro das casas das pessoas. E tanto os acompanhantes, enquanto os pacientes estiverem internados, quanto estiverem em suas casas, têm papel fundamental. Então é importante porque muitas vezes a pessoa acredita ter um direito que na verdade não tem. E outras tantas, ela nem sabe que tem, está sendo usurpada ou prejudicada naquilo que tem. Então, existem cartilhas para isso. Mas os hospitais, tanto os públicos quanto privados, precisam ter uma frente
como complementariedade do princípio da informação na questão do consumidor e também no princípio de entregar ao cidadão aquilo que ele necessita enquanto cidadão, ou seja, a informação do serviço público a ser prestado, precisa ter setores que possam fazer essa ponte. Departamentos dentro dos hospitais, profissionais que muitas vezes ainda não existe esse cargo, para que ele possa fazer à frente. Eu vou dar um exemplo. Você chega no hospital e está passando mal, certo? Certo. E você recebe lá uma etiqueta amarela, que não é a etiqueta verde, é a etiqueta amarela mais preocupante. Ou às vezes você está numa etiqueta verde, mas não está se sentindo bem. A pessoa fica esperando alguém chegar, a sua chamada pelo médico, que está ali recebendo apenas uma numeração, um encadeamento. Quem chega para você nessa hora para te acalmar? Para dizer que já já você vai ser atendido? Ou para conversar com você se está tudo bem? Uma mãe que está levando o seu filho pela primeira maternidade, ou seja, ela está insegura com as doenças que uma mãe já no segunda maternidade já está experiente. Quem chega para aquela mãe, tudo bem, como é que você está, o que ele tem, entendeu? Ela só vai receber essa informação lá dentro. Eu não estou dizendo de ser recebida por um médico, mas por alguém que tenha essa multidisciplinariedade dentro dela, entendeu? Como se fosse um gestor, um gerente que circula, podendo dar esse respaldo, entrando, mas tem o serviço social? Tem o serviço social, mas dá para você também ter outras funções que possam fazer justamente essa transversalidade, conjugando e comunicando outros departamentos que às vezes naquele horário que a pessoa está, eles estão fechados. Entendeu? Então, para a pessoa se sentir segura. No nosso primeiro encontro falamos de compliance. E eu revendo ontem, nós falamos sobre humanização em vários momentos. A pessoa, quando ela entra no hospital, ela tem que se sentir segura e amparada, da mesma forma que ela tem que se sentir ao sair do hospital. Se o hospital não imprimiu essa marca no paciente, ele falhou. Sendo público ou privado. Você falou em compliance. Compliance hoje é a palavra da moda. E a gente pressupõe um comportamento importante, que é o comportamento preventivo. Sim. Tanto para a empresa quanto para a vítima, Sim. seja ela usuário, seja saúde, seja em qualquer marca, ou até o próprio colaborador da empresa. Sim. Né? Só que o que a gente nota, espero que isso evolua, nós temos aquela cultura, nós até conversamos no último programa seu, que eu me lembro isso, de escapar da lei de alguma forma esperta para não honrar ou sofrer o ônus de ter desobedecido a regra sem fazer o que a regra manda. Então, por exemplo, uma grande empresa, ela tem que cumprir certos indicadores e ela camufla os indicadores para que aquele resultado dê bom, quando não é tão bom assim na realidade. E por que ela faz isso? Medo. As pessoas têm medo de serem mandadas embora por falta de produtividade. Então nós vemos, por exemplo, acontecer em certas empresas, grandes empresas brasileiras que hoje são grandes produtoras e exportadoras e estão em vários países. E você sabe que o mercado internacional cobra esse comportamento de verdade, né? A Europa, de um modo geral, próprios Estados Unidos cobram, né? As empresas que não se encaixam na gestão ESG, elas são, as ações na bolsa caem, tudo isso que a gente sabe. Então o que eles fazem? Eles montam uma mentira. Isso é bem Brasil, né? Infelizmente. Que eles não põem em prática com os seus próprios colaboradores, né? Os indicadores são camuflados. Existem empresas no Brasil, grandes empresas, que têm o hábito de comprar fábricas sucateadas, porque elas são muito baratas. Sim. E supõe-se, comprou sucateada, vai investir. Não. Põe em funcionamento ela sucateada e põe lá um monte de pessoas jovens que não veem a malícia do negócio, elas dão o sangue por aquilo e depois de um certo tempo elas são mandadas embora e trocadas por pessoas jovens, porque são os verdadeiros vampiros da energia humana. Mas essas pessoas fazem treinamentos em compliance, obrigam os funcionários a fazer os treinamentos, e isso causa muita revolta nos próprios funcionários. Por que a empresa faz tudo isso, mas não aplica? Como fazer?
Acho que a resposta para isso demoraria uns 10 programas. Porque quando nós conversamos sobre o compliance, a conformidade, ela é mudança de cultura. Então, isso tudo que você disse, que é a mais triste realidade, ela demanda o seguinte: de que forma que você enxerga o seu próximo? Eu preciso entregar números, né, para os acionistas, eu preciso entregar... Tudo bem. Só que essas mudanças todas com ESG e conformidade, elas começaram a aparecer justamente porque chegou num limite tão extremo de desrespeito, como aconteceu com as bolhas imobiliárias nos Estados Unidos, com o caso da Enron, ou aqui no Brasil, lembra daquela grande construtora, se não me engano, a Encol, que deixou grandes plantas e as pessoas não tiveram mais o que fazer. Então você vê um desrespeito, a pessoa ela procura o lucro, ela procura entregar números que são às vezes impossíveis, às vezes mentem até internamente para a sua diretoria, para os seus conselhos, e depois a empresa até chega a desaparecer. Mas enquanto não existe... Porque é engraçado, né, Rosima? Por que nós estamos falando de humanização? Por que esse nome tem que ser colocado na área da saúde? Não seria esperado? Não seria algo automático? Mas parece, assim como nós conversamos da primeira vez, que nós temos que rever o óbvio, porque o óbvio não está sendo mais óbvio. A educação não está sendo mais educação. Você havia conversado comigo antes de começar o programa sobre matérias e disciplinas que fazem a pessoa pensar e alcançar um refinamento intelectual e moral e cívico que está desaparecendo. Os jovens, hoje encantados por uma ferramenta que poderia levar, através do bom uso do algoritmo, a questões superiores, estão enclausurados em situações efêmeras e rápidas de satisfação pessoal. Isso tudo desvia o ser humano de compromisso. Porque a mudança cultural, por exemplo, dentro de um hospital, também envolve sacrifício de todos os colaboradores envolvidos. A pessoa ela é obrigada a fazer mais do que ela pede. E você encontra isso respaldo até na Bíblia, se você deseja saber, aqueles que são religiosos. Eu sou religioso. Então, andar uma légua a mais, quando te pedir a túnica, dá também a capa. Ou seja, mostra que você é além daqueles. Porque todos os profissionais que nos marcaram, nos serviços mais simples, como o café, sem desmerecer, as situações mais complicadas envolvendo a sua saúde, quando a pessoa faz a mais, ela marca. Algumas pessoas chegam a entregar presentes, colocar em faixas. Eu nunca me esqueço daquela médica, daquela enfermeira, daquela copeira. A pessoa não esquece. Por quê? Porque existe algo a mais do que o procedimento que está na cartilha a ser demandada e esperada. Quando todos, sem exceção, não estou falando de utopia, não estou falando de ilusão, porque quando você passa de uma certa idade você não as tem mais, e eu não as tenho mais. O que nós estamos dizendo é refinamento e esforço para que a sociedade possa se transformar numa sociedade melhor. Essas empresas que você citou, e nem precisamos citar os nomes, você pode ter certeza, ela castiga, ela exaure, ela suga, e ela vai criando uma imagem interna cada vez mais nociva, porque as pessoas comentam: você vai trabalhar lá? Toma cuidado. Você vai trabalhar lá? Toma cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. E começa a surgir situações que, mesmo que morosamente, a Justiça do Trabalho começa a entender. Burnout, assédio, dano moral. Não, isso que eu ia comentar com você, Márcio, porque toda essa nossa conversa, você vê, você já pôs o que eu ia pôr. Cai na síndrome de burnout. Eu estava pesquisando sobre isso. Hoje, na Justiça do Trabalho, 70% das ações trabalhistas são sobre síndrome de burnout. E o que é síndrome de burnout? Jornadas extenuantes, as pessoas trabalhando 17, 30 horas seguidas, sem folga semanal, trabalhando sábado e domingo, metas impossíveis de serem cumpridas, e quando a pessoa fica doente é mandada embora. Mas espera aí, a síndrome de burnout é uma doença ocupacional, uma portaria de 29 de dezembro de 2023 do Ministério da Saúde transformou, eram 186 doenças ocupacionais, passaram a ser 347. Então, uma delas é síndrome de burnout. Qual é a diferença? Equiparada a acidente de trabalho, ganha salário integral quando está de licença, e depois que volta da alta, que a alta é impossível de se prever, porque é um mal tão grave que chega a ser incapacitante e gerar aposentadoria por invalidez. Exato. Porque a pessoa vai para qualquer empresa e não consegue trabalhar mais. Ela perde a vontade de trabalhar, ela fica com depressão, dá tudo. E aí veja que coisa, e isso não é só o Brasil não, hein? É no mundo todo. Inclusive nós fizemos mestrado em Direito da Saúde, eu tive um amigo que já veio no programa para falar sobre síndrome de burnout. No mundo todo, é uma explosão
É uma epidemia. 70% das ações trabalhistas no Brasil são sobre síndrome de burnout. Inclusive porque a pessoa fica doente, quando volta é mandada embora. E quantas pessoas tiram a própria vida? Que é um outro dado muito sério. Sim. Inclusive tivemos até um mestre lá enquanto fizemos o nosso mestrado, que apresentou um trabalho nesse sentido, sobre a subnotificação, né? Ou seja, aqueles casos que não são notificados. Isso acaba se tornando um círculo vicioso danoso. Soubemos, uns 2 anos atrás, você também soube de um estagiário que se atirou da janela de um grande escritório em São Paulo. Sim. E nós sabemos que às vezes existem jovens, cobrando de jovens, acreditando que preocupação é sinônimo de responsabilidade, pressão é sinal de profissionalismo. Invertemos isso, não cultivamos virtudes, nem desconhecemos-las. O que seria? Para que serve? Se você perguntar para algum jovem qual é o planejamento daqui a 10 anos, ele vai dizer planejamento material. Ele não tem condições de mostrar qual é o planejamento pessoal. Dentro de um hospital, que geralmente acontece muitas séries, né, televisivas sobre o hospital, porque mostra que é um ambiente de alta pressão. Então é necessário que você coloque nesse ambiente escoadouros de pressão. Né, que haja conversa, que haja setores, que haja treinamento das pessoas para que elas não venham com problemas domésticos que infelizmente acontecem, ou que às vezes ela se sinta ganhando menos do que deveria e acabe descontando naquela pessoa que já está fragilizada. Entendeu? E sem falar da questão da cultura diversificada religiosa, que às vezes influencia na terapêutica, e você tem que ter uma abordagem, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ou qualquer outra pessoa, pessoas que desejam receber um religioso para dar uma oração, fazer um passe, seja qual for a situação. Ou seja, há ainda grandes lacunas que vão gerar ações judiciais, índices desfavoráveis de saúde, de bom trabalho e de ambiente de trabalho. A pessoa coloca, vou colocar um ambiente de trabalho saudável, vou colocar uns puffs e vou colocar uma máquina de suco à vontade. Não é só isso. É conversa periódica com os profissionais, como é que você se sente, E, obviamente, você monitorar os pacientes, como é que você se sentiu, como é que você foi tratado. O médico tal te tratou bem, ele é bom, mas é conhecido como ser grosso. Então, você tem que chamar o médico e conversar. Eu tive uma experiência no hospital, não vou dizer o nome, durante a pandemia, que eu fiquei internado e eu presenciei isso. A pessoa usando máscara ou sem a máscara e recebendo uma bronca da médica. Ou seja, se você está internado de Covid, você não tem acompanhante porque é Covid. Sim. Você já está fragilizado. E o médico, ele toma essa postura, é um despreparo. E nós sabemos que os médicos geralmente não vêm das classes mais baixas, eles vêm das classes mais altas. Ou seja, que tipo de educação a pessoa recebe na sua casa para que ela se transforme num mau profissional? Eu não estou fazendo nenhuma alusão à classe como uma forma, eu tenho muitos amigos e é mais ou menos uma área contígua à minha do direito da saúde. Mas Sim. é um fato. Esse é um fato que deve ser observado e não pode ser ignorado. Porque às vezes um grande cirurgião está tratando de uma pessoa que vem de uma periferia. Não tem porquê. O que seriam dos médicos sem pacientes? O que seriam dos hospitais? Vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, eu vou provocar o Márcio em relação a essa história do comportamento do médico em relação ao paciente. Voltamos já já. Então, Márcio, vou te provocar como eu prometi no primeiro bloco.
Nós temos mais 6 minutos do programa, dá para você se defender bastante. Não, nós estamos falando que, realmente, a medicina e outras tantas, medicina veterinária também, né, de certa forma, odontologia, são faculdades muito caras. Ah, mas tem pública. Bom, para você passar numa faculdade pública, você tem que ter feito um muito bom curso, né, a vida toda, e estar numa escola de ponta, até, por exemplo, vou até citar um colégio Bandeirantes, por exemplo, né, em São Paulo, que as pessoas saem de lá e passam em qualquer faculdade, não precisa nem fazer cursinho, né? Isso tudo é dinheiro. Então, se não é dinheiro antes, é dinheiro depois. Por exemplo, você não passa numa faculdade pública, você tem que bancar uma faculdade de medicina que, se não me falha a memória, hoje está em torno, uma mensalidade em torno de 10 mil reais. Para pagar um filho numa faculdade de medicina que não tenha passado numa pública, e aí tem, tudo bem, a faculdade é sem ônus. Eu não gosto de falar gratuita, porque na verdade não é gratuita, ela é paga por nossos impostos, né? Nos Estados Unidos não existe isso. Não existe. Você, para conseguir uma faculdade que você não pague, você tem que obter um patrocinador, que é um empresário que patrocina, e depois, quando você está formado, depois de alguns anos, você tem o compromisso de patrocinar outro. Quer dizer, não deixa de ser a sociedade, mas é um pouquinho diferente, né? Do que não é compulsório como é no Brasil, que você paga o imposto e o imposto. E aí o que acontece? Quem faz as faculdades gratuitas são os ricos. Primeiro porque o curso de medicina é um curso integral, a pessoa não pode trabalhar. Além disso, ela tem moradia, pagar moradia. Ah, mas a USP tem lugar, mas não chega para todos os estudantes. Normalmente você tem que pagar moradia. E tem que pagar condução. E tem que pagar alimentação. Então, quem paga? Se esse aluno aí não vai trabalhar porque é integral. Então, há algumas pessoas que fazem pouco das faculdades de humanas, que fazem, né? E humanas são todos os professores. Todos os professores têm que fazer humanas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências. É humanas. E por que humanas tem tanta gente? Porque é uma faculdade que dá para fazer à noite. Você trabalha de dia e faz à noite. Então, não há por que desmerecer. São pessoas muito esforçadas e que se matam. O que acontece com os nossos médicos que vêm dessa realidade, muito fora da realidade, como você disse, o cliente às vezes é da periferia. Como é que ocorre esse diálogo? Olha, nós podemos fazer... O médico é dono da vida, ou pelo menos ele se acha. Como é que ele faz? Porque muitos se comportam assim, não é, Márcio? Sim, assim como acontece com a nossa área, né, como nós falamos às vezes de juízes, né, e promotores, todos aqueles que se colocam numa posição, ou gostam de uma posição, ou vêm de uma posição familiar. A primeira coisa, nós não temos muito poder, embora possamos dar um conselho, ou talvez ajudar, que é a própria educação familiar e o próprio preparo moral e maturidade que cada um traz consigo, respeito ao próximo, interesse pelo problema e empatia. Então, quando ele está no seu dia a dia, ou ele decide trabalhar em vários hospitais simultaneamente, ele precisa entender que escolhas pessoais deles não podem ser transferidas para outras pessoas em termos de solução do problema pessoal. Ou seja, estou cansado, então você que é minha 10ª paciente precisa aguentar isso. Não. Sabemos que existem operadoras e hospitais que pressionam para que o hospital faça, para que o médico faça uma entrevista, uma anamnese super rápida para que ele possa ter um tipo de meta de consulta, de produtividade. Mas você começa a perceber, quando você convive com o hospital, que o problema é na enfermagem, é no técnico da enfermagem, é no médico, no relacionamento entre eles, o que cada um acha que pode fazer, o que o outro acha que não é da competência dele fazer. Novamente, quando a pessoa vai até ali onde ela acha que ela tem que estar, o trabalho pode até ser, por exemplo, do ponto de vista técnico, ser colocado como satisfatório, mas ele sempre será incompleto. Ele sempre será incompleto. Se você só faz aquilo que está ao seu alcance, você só está delimitando através dos seus interesses pessoais. Quando você vai além, você se transforma num quê? Num médico humanista, humanitário. Me chamam até de missionário. Na verdade, é a pessoa fazendo o que lhe cabe um pouco mais. Assim como uma mãe que tem 4 filhos, ela nunca faz o que lhe é no limite, ela sempre ultrapassa.
O médico da mesma forma, o juiz da mesma forma, o promotor, quando ele entender, também todas as áreas, mas estou dizendo áreas que são profissões que são muito pressionadas, mas também têm um certo destaque e recebem para aquilo. Sim. Ele precisa devolver. Porque ninguém Sim. é chamado a ser médico compulsoriamente, juiz, promotor Sim. compulsoriamente. A pessoa escolhe, se esforça. Não é fácil ser um médico. Sim. É exigido muito, como você mesmo diz. E também um concurso, como estou pegando juiz e promotor, também não é nada fácil. Sim. São os concursos mais difíceis do país. Sim. Então, se você se prepara intelectualmente, que é a primeira fase, você também precisa investir de que forma você vai passar emocionalmente isso. Nós não somos uma máquina de responder, de operar, de julgar. Nós somos seres humanos que ocupamos temporariamente essas funções. Muitos se perdem no próprio exercício da sua profissão, achando que aquilo simboliza e representa ele mesmo, seja um emblema, um símbolo. Não. Aquilo é apenas uma irradiação do seu ser. Então você, aposentado ou não, sendo maduro, será maduro. Sendo humanista, será humanista. Sendo espiritualmente maduro, será espiritualmente maduro. Você promove harmonia, você desata nós, você resolve problemas, você dá esperança. Algum médico, algum promotor, algum juiz fala, isso não é minha função. Exato. É por isso que você para pelo caminho e acaba gerando problemas para a sociedade de forma reversa. Quando você vai além, você dá um acabamento. Você dá a sensação de que aquela pessoa é importante. E assim ela acaba funcionando como ressonante. Ele acaba, Perfeito. Eu recebi amor, carinho, cuidado e eu tenho agora o dever de passar pela frente. O exemplo, né? O Sempre. Exemplo é sempre o que mais educa. É o que e marca. Você falou, nós temos que encerrar o programa, infelizmente. Você precisa vir aqui quase toda semana. Eu venho, só chamar. Brilhante, menino, brilhante. Muito, muito claro, muito... Enfim. Para terminar o programa, vou te fazer uma pergunta se você concorda. Claro. Para você ser humanista, para a saúde, para o magistério, para a advocacia, para a magistratura, para ser promotor de justiça, procurador de justiça, procurador federal, seja o que for. Né? Porque eu acho que o direito e a medicina, que sempre foram duas faculdades que dominavam o poder, elas têm muito mais responsabilidade, talvez, por causa desse embate Sim. direto. Para ser humano, ser humanista, é preciso ter uma formação humanista? O que é formação humanista? Uma coisa que está um pouco deixada de lado. É justamente você ter acesso. E tem aqui o que eu vou mandar um beijo para o Lucas Leandro, que vai vir aqui nos próximos programas. Ele sempre fala isso. Você tem que ter referências. E essas referências estão na literatura, nas descobertas científicas e justamente até nos políticos, mas naqueles políticos que fazem da política a arte de transformar a humanidade em mais humanos. Sem dúvida. Além disso tudo que você disse, eu sou cristão, então o meu exemplo maior é o Cristo. Mas para quem não é, todas essas referências, e nas mais diversas áreas temos homens e mulheres abnegados que se sacrificaram. E como você mandou um abraço para o seu amigo, também quero agradecer o Maurício Guimarães Cury e a Ana Lúcia Maurício Simão Cury, que são os responsáveis pelo escritório do qual faço parte e me permitem sempre eu estar aqui. Você tem que gostar de gente, Rosilma. Você tem que saber que você integra a sociedade. Você não é a parte da sociedade, não importa quanto você ganhe. Se você mora em condomínio fechado, se você anda de avião, viaja de avião, se você frequenta rodas exclusivas, você é um ser humano que nasceu como todo outro e partirá como todo outro. E a única forma de você deixar o seu nome escrito não é as propriedades que você deixará para os seus herdeiros. É o exemplo que vão brigar por isso. É o exemplo que você deixará no coração de todos aqueles que entraram em contato contigo, que escutaram as tuas palavras e que fundamentalmente viram os seus exemplos. Assina embaixo, assina embaixo, assina embaixo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E sempre aqui às 15, às 17 na TV Com Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros. Até o próximo programa, se Deus quiser.